Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo se vê novamente dividida entre a razão e o coração. Após tantos desencontros e mágoas, a jovem começa a permitir que seus sentimentos por Marlon voltem à superfície. A química entre os dois renasce naturalmente, quase como se o tempo não tivesse passado. No entanto, assim que percebe que está envolvida demais, Léo recua. O medo de se machucar outra vez, e de machucar Samuel, pesa sobre seus ombros como uma âncora. Mesmo assim, é impossível ignorar a conexão que insiste em pulsar quando está perto do policial. Sol, que acompanha tudo com seu olhar sensível e intuitivo, observa de longe a troca de olhares dos dois. A jovem, encantada com a cena inesperadamente carinhosa entre Léo e Marlon, registra o momento em segredo com uma foto. Não faz por mal. Pelo contrário, sente esperança ao ver a amiga sorrir de um jeito que há tempos não via. Para Sol, aquele instante é precioso e merece ser guardado. Enquanto isso, Filipa decide visitar Ricardo no hospital. Ela vai acompanhada por Jaques, que tenta manter a postura de bom rapaz diante de todos, mas sua expressão muda ao entrar no quarto. Um perfume sutil toma o ar e Jaques o reconhece na hora. É o perfume de Tânia. A sensação o incomoda profundamente, como um lembrete silencioso de seus segredos e traições. Mesmo sem dizer nada, ele fica tenso, olhando para os lados, quase paranoico. Filipa percebe a inquietação, mas guarda para si. Ainda assim, uma desconfiança começa a nascer em seu peito. De volta ao universo emocional de Léo, as emoções explodem quando ela e Marlon acabam se beijando novamente. O beijo é espontâneo, cheio de saudade e intensidade, como se fosse o acerto de contas entre o que sentiram no passado e o que ainda existe no presente. Marlon, sincero como sempre, não tenta esconder seus sentimentos. Ele afirma que torcerá pela reaproximação dos dois, mostrando que está disposto a lutar por ela, se essa for a vontade de Léo. Mas isso apenas aumenta a confusão da jovem, que não sabe mais para onde seu coração quer ir. A situação não passa despercebida por Jussara. A matriarca que sempre protegeu Samuel e vê Léo como uma ameaça à estabilidade emocional do rapaz, fica revoltada. Para ela, Léo brincar com os sentimentos de dois homens, especialmente de Samuel, é imperdoável. Jussara não mede palavras ao deixar claro seu descontentamento, criando ainda mais pressão sobre Léo. É então que a foto tirada por Sol começa a circular. Samuel acaba vendo a imagem de Marlon com Léo e sente o chão se abrir. Conflito, dor, insegurança e ciumeira se misturam em seu peito. Sem saber o que fazer, ele procura Davi para desabafar. O amigo o aconselha com calma, tentando lembrá-lo da importância de respeitar os sentimentos da jovem, mesmo que isso signifique se afastar. Para complicar tudo, Sofia decide passar as férias na casa de Léo, fazendo com que Samuel frequente ainda mais o ambiente onde Marlon também aparece. Em uma dessas visitas, o inevitável acontece. Samuel flagra Léo e Marlon juntos novamente. O clima pesa e o triângulo amoroso, antes silencioso, agora explode diante dos três, prometendo reviravoltas intensas nos próximos capítulos. Nina perderá completamente a confiança em Danilo nos próximos capítulos de Dona de Mim. A jovem, desconfiada das intenções do rapaz, o confronta e exige que ele se afaste de Filipa de uma vez por todas. Para Nina, há algo errado nas atitudes de Danilo, que insiste em se aproximar de Filipa sob o pretexto de ajudá-la na recuperação. A tensão entre os dois cresce, e Danilo se vê cada vez mais pressionado, tentando provar que não tem más intenções, embora suas ações indiquem o contrário. Enquanto isso, Marlon não consegue tirar Léo da cabeça. O rapaz se mostra dividido entre o medo de se envolver e a vontade de se declarar, mas o destino insiste em colocá-los lado a lado. Léo, por sua vez, mantém o foco em Filipa, ainda debilitada e sob cuidados médicos. Danilo, aproveitando-se da confiança do amigo, pede que ele leve novos remédios para a paciente, garantindo que são apenas suplementos naturais para acelerar a recuperação. Sem suspeitar de nada, Léo aceita o pedido, acreditando estar ajudando. Paralelamente, Ryan pressiona Lucas para que descubra informações sobre uma nova operação policial que se prepara para acontecer na comunidade da Barreira. A movimentação gera apreensão entre os moradores e Ryan teme que pessoas inocentes sejam atingidas.
Sofia, observando tudo à distância, torce para que o clima de tensão se dissipe e tenta manter o coração leve, vibrando pela união de Samuel e Léo, acreditando que o amor verdadeiro pode ser um refúgio em meio ao caos. Filipa, sem desconfiar do que realmente acontece, recebe de Léo um dos comprimidos entregues por Danilo. O jovem, preocupado com a saúde dela, administra o remédio de boa fé, acreditando estar seguindo as orientações médicas. Pouco depois, ele percebe uma leve melhora em seu estado. Filipa recupera a cor e mostra mais disposição. Empolgado, Léo procura Danilo para contar as boas notícias, mas suas perguntas inocentes acabam deixando o rapaz nervoso. Danilo tenta disfarçar, dizendo que os novos medicamentos foram apenas um reforço vitamínico, mas o tom de sua voz entrega certa inquietação. A situação se complica ainda mais quando Davi surge com uma nova informação. Ele conta a Léo que viu Marlon conversando com Bárbara em clima de intimidade. A notícia abala Léo, que fica dividido entre a lealdade ao amigo e o medo de se envolver em uma nova confusão. Nesse mesmo instante, Jaques descobre que Danilo comprou remédios por fora da clínica e decide investigar. O empresário desconfia que há algo errado nas intenções do rapaz e teme que Filipa esteja sendo usada em um novo golpe. Enquanto as tensões crescem nos bastidores, um momento de leveza surge. Yara, Stephanie e as costureiras organizam uma surpresa para Léo. O grupo o recebe com aplausos e palavras de incentivo, anunciando que a produção da coleção não vai parar, mesmo com as dificuldades. A cena marca uma pausa na sequência de conflitos e mostra o quanto Léo é admirado por sua dedicação e sensibilidade. Entre mentiras, desconfianças e pequenos gestos de esperança, o clima na trama se torna cada vez mais tenso. Léo ainda não imagina que os remédios que deu a Filipa podem esconder um perigo real, e Danilo, acuado, tenta controlar a situação antes que a verdade venha à tona. O que parecia um simples ato de cuidado pode se transformar em uma nova tragédia, e quando tudo for revelado, ninguém sairá ileso. Léo toma uma decisão difícil: terminar o namoro com Samuel. Eles se encontram em um canto reservado, mas o ar já está pesado. Samuel, tentando conter a angústia, pergunta: "O quê? Você está dizendo que quer terminar?" Léo respira fundo e encara o rapaz com firmeza. "Quero sim. Não é uma fase ruim, Samuel. É um desgaste que não dá mais para sustentar. Mas é só uma crise, vai passar." Ele insiste, desesperado. Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Não é só uma crise. Sabe quando a corda machuca a mão de tanto puxar? A única solução é soltar." Samuel sente o chão fugir debaixo dos pés. "Isso é por causa da guarda da Sofia?" Tenta entender. "É porque você ignora meus sentimentos para que os seus sejam os únicos válidos. Você me chama de teimosa, mas no fundo é você que não aceita que o mundo não gira só em torno do seu umbigo." Léo respira fundo e dá as costas. "Adeus, Samuel." Ele fica parado, chorando, sem acreditar que o amor deles acabou. Enquanto isso, Filipa trava uma batalha interna. Sozinha em seu quarto, tomada por tristeza e apatia, ela adormece entre pensamentos confusos. É quando escuta uma voz suave, chamando por seu nome. "Filipa." Ela desperta sobressaltada e vê uma figura diante dela. É Abel, o irmão falecido. O choque é tanto que ela mal consegue reagir. "Abel, eu tô sonhando? Eu tô no céu?" pergunta trêmula. "Isso não importa", responde ele com um olhar sereno. "O que importa é que você precisa reagir." Filipa chora. "Eu tento, mas meu corpo não obedece. É como se eu lutasse contra mim o dia inteiro." Abel segura sua mão. "Calma. Observe o que está ao seu redor. Escute quem realmente quer o seu bem." "Mas... e o Jaques?" Ela sussurra. O semblante de Abel muda. "O Jaques só quer o bem dele. Ele nunca se importou com você, nem comigo. Foi ele quem me tirou de perto de você." "O quê?" Filipa tenta perguntar mais, mas Abel apenas beija sua testa e desaparece. Ela acorda ofegante, o coração disparado. Por um instante, sorri, sentindo a presença do irmão. Mas logo o medo toma conta. E se for verdade? No outro lado da cidade, Samuel desabafa com Vivian, a advogada. "Você pode pedir a revisão da audiência de guarda da Sofia." Ela diz.
Mas isso pode piorar a situação da Léo e da Felipa. Samuel hesita inquieto. Eu só quero garantir o bem da minha irmã. Vivian o encara firme. Ou proteger as ações da fábrica que ainda estão nas mãos dos Jaques. Ele desvia o olhar, em silêncio. A verdade o aperta por dentro. No dia seguinte, Felipa decide enfrentar o próprio corpo e se levantar. Encontra Jaques tomando café e com um sorriso cínico ele a provoca. Olha só quem resolveu se juntar a mim. Uma hora eu tinha que cuidar da Sofia. Responde tentando parecer natural. Pode deixar que eu cuido das ações dela na fábrica. Você precisa descansar. Já tomou seus remédios? Felipa franze o senho. Por que esse interesse todo? Jaques finge ofensa. Porque eu me preocupo com você, claro. Ela engole em seco, lembrando do sonho com Abel. Engraçado. Quanto mais você se preocupa, pior eu fico. O vilão força um riso. Deve estar confundindo as coisas, querida. Talvez, mas percebi que comecei a piorar justamente depois que você começou a controlar meus comprimidos. Ele se irrita. Eu sou o único ao seu lado, Felipa. Lembre-se disso. Quando ele sai, ela pensa alto, trêmula. Como eu nunca vi esse tom falso antes. Eu preciso de provas. Senão ele vai me chamar de louca outra vez. Enquanto isso, Léo pega um ônibus rumo ao trabalho e, por coincidência, encontra Marlon. E o policial tá sem moto hoje? Brinca ela. Tá na revisão. Ele responde, rindo. Até as motos precisam de descanso. Pois é. Cuidado. Essa palavra anda me perseguindo. Diz Léo com um sorriso melancólico. Antes que o papo continue, um grito corta o ar. Uma mulher grávida entra em trabalho de parto bem ali, dentro do ônibus. Meu Deus, ela vai dar à luz! Léo exclama. Eu ligo para a ambulância! Grita Marlon. Não vai dar tempo! Decide Léo com firmeza. Vamos ter que ajudar! O motorista para o ônibus. Passageiros se afastam. Léo orienta Marlon, que tremendo segura a mulher. Minutos depois, o choro de um bebê enche o ar. Aplausos, emoção, lágrimas. Um jornalista grava tudo e transmite ao vivo. Do lado de fora, Léo e Marlon são cercados por câmeras. Estamos com o casal de heróis, anuncia a repórter. No apartamento, Samuel assiste a cena e empalidece. Casal? Repete, incrédulo. Ela terminou comigo ontem. A raiva sobe como fogo. Ele ignora o contexto, preso apenas à palavra que ecoa. Casal. Mais tarde, no hospital, uma enfermeira entra no quarto de Ricardo. O som dos aparelhos é o único ruído. Lentamente, ela tira a máscara e revela o rosto. É Tânia. Ah, Ricardo, sussurra cruel. Se tivesse colaborado comigo, não estaria assim. Guardou o vídeo por vaidade. E agora? De que adianta? De repente, passos se aproximam. Tânia recoloca a máscara rapidamente. Felipa surge na porta. Desculpe, não sabia que ele estava sendo atendido. Diz hesitante. Não se preocupe, querida. Já estou de saída. Responde Tânia, alterando a voz. Felipa a observa intrigada. Estranho. Parece que te conheço. O coração de Tânia dispara. Ela sai apressada, sem olhar para trás. Felipa pensa em segui-la, mas ouve Ricardo respirar com dificuldade. Ela se aproxima e quase chora. Ricardo, você acordou? Com voz fraca, ele murmura. Foi... O Jaques. Abel morreu. Por culpa dele. Felipa empalidece. Ricardo segura sua mão. A prova... No meu celular. Os aparelhos disparam. Médicos entram correndo, empurrando Felipa para fora. Ela sai atordoada, o coração em frangalhos. Em casa, o horror ganha forma. Ao passar pelo corredor, Felipa flagra Jaques trocando os comprimidos de seus frascos. Ele não a vê. Ela recua, o corpo trêmulo, e desce as escadas em pânico. Meu Deus, é tudo verdade, murmura ofegante. Eu preciso de provas. Ela lembra das palavras de Ricardo e revira a bolsa. Encontra uma chave. Essa é do apartamento do Ricardo. Percebe, decidida. Sai correndo e pede um carro de aplicativo. Mais tarde, Jaques chega em casa e se depara com uma cena inesperada. Balões, câmeras, rostos tensos. Léo e Sofia o encaram com frieza. Samuel, Davi e Nina também estão ali. Mas o que está acontecendo aqui?
Pergunta ele confuso. Felipa aparece no alto da escada com postura firme. É uma surpresa que preparei para você, Jacques. Ele sorri, achando que é uma homenagem. Mas o sorriso morre quando ela continua. O homem que vem cuidando de mim, que diz me proteger, nunca foi você. As câmeras registram tudo. Felipa ergue a caixa dos remédios. Você trocou meus comprimidos. Me deixou doente para me controlar. Isso é loucura. Tenta reagir ele. Foi o Samuel que te envenenou contra mim. Não! Ela grita. Eu vi com meus próprios olhos. E encontrei o celular do Ricardo. Silêncio absoluto. Foi você quem cortou os freios do carro do Abel. Acusa, mostrando o vídeo. As imagens aparecem no telão. Jacques, com um alicate, sabotando o veículo. O vilão empalidece. Tenta correr, mas a porta se abre. Policiais o cercam. Felipa cai de joelhos, em prantos. Samuel a ampara, Léo se aproxima. Todos estão atordoados. O cerco se fecha, e Jacques é levado algemado, enquanto os flashes das câmeras iluminam a sala. Felipa, exausta, encara o vazio. Pela primeira vez em muito tempo, sente que pode respirar, mas a dúvida permanece. Será que depois de tanta dor, ela finalmente vai conseguir se curar? Léo toma uma decisão difícil. Terminar o namoro com Samuel. Eles se encontram em um canto reservado, mas o ar já está pesado. Samuel, tentando conter a angústia, pergunta: O quê? Você está dizendo que quer terminar? Léo respira fundo e encara o rapaz com firmeza. Quero sim. Não é uma fase ruim, Samuel. É um desgaste que não dá mais para sustentar. Mas é só uma crise, vai passar. Ele insiste, desesperado. Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Não, não é só uma crise. Sabe quando a corda machuca a mão de tanto puxar? A única solução é soltar. Samuel sente o chão fugir debaixo dos pés. Isso é por causa da guarda da Sofia? Tenta entender. É porque você ignora meus sentimentos para que os seus sejam os únicos válidos. Você me chama de teimosa, mas no fundo é você que não aceita que o mundo não gira só em torno do seu umbigo. Léo respira fundo e dá as costas. Adeus, Samuel. Ele fica parado, chorando, sem acreditar que o amor deles acabou. Enquanto isso, Felipa trava uma batalha interna. Sozinha em seu quarto, tomada por tristeza e apatia, ela adormece entre pensamentos confusos. É quando escuta uma voz suave, chamando por seu nome. Felipa... Ela desperta sobressaltada e vê uma figura diante dela. É Abel, o irmão falecido. O choque é tanto que ela mal consegue reagir. Abel, eu tô sonhando? Eu tô no céu? Pergunta trêmula. Isso não importa, responde ele com um olhar sereno. O que importa é que você precisa reagir. Felipa chora. Eu tento, mas meu corpo não obedece. É como se eu lutasse contra mim o dia inteiro. Abel segura sua mão. Calma. Observe o que está ao seu redor. Escute quem realmente quer o seu bem. Mas... E o Jacques? Ela sussurra. O semblante de Abel muda. O Jacques só quer o bem dele. Ele nunca se importou com você, nem comigo. Foi ele quem me tirou de perto de você. O quê? Felipa tenta perguntar mais, mas Abel apenas beija sua testa e desaparece. Ela acorda ofegante, o coração disparado. Por um instante, sorri, sentindo a presença do irmão. Mas logo o medo toma conta. E se for verdade? No outro lado da cidade, Samuel desabafa com Vivian, a advogada. Você pode pedir a revisão da audiência de guarda da Sofia, ela diz. Mas isso pode piorar a situação da Léo e da Felipa. Samuel hesita inquieto. Eu só quero garantir o bem da minha irmã. Vivian o encara firme. Ou proteger as ações da fábrica que ainda estão nas mãos dos Jacques. Ele desvia o olhar, em silêncio. A verdade o aperta por dentro. No dia seguinte, Felipa decide enfrentar o próprio corpo e se levantar. Encontra Jacques tomando café e com um sorriso cínico ele a provoca. Olha só quem resolveu se juntar a mim. Uma hora eu tinha que cuidar da Sofia. Responde tentando parecer natural. Pode deixar que eu cuido das ações dela na fábrica. Você precisa descansar. Já tomou seus remédios? Felipa franze o senho. Por que esse interesse todo? Jacques finge ofensa. Porque eu me preocupo com você, claro.
Ela engole em seco, lembrando do sonho com Abel. Engraçado. Quanto mais você se preocupa, pior eu fico. O vilão força um riso. Deve estar confundindo as coisas, querida. Talvez, mas percebi que comecei a piorar justamente depois que você começou a controlar meus comprimidos. Ele se irrita. Eu sou o único ao seu lado, Felipa. Lembre-se disso. Quando ele sai, ela pensa alto, trêmula. Como eu nunca vi esse tom falso antes. Eu preciso de provas. Senão ele vai me chamar de louca outra vez. Enquanto isso, Léo pega um ônibus rumo ao trabalho e, por coincidência, encontra Marlon. E o policial tá sem moto hoje? Brinca ela. Tá na revisão. Ele responde, rindo. Até as motos precisam de descanso. Pois é, cuidado. Essa palavra anda me perseguindo. Diz Léo com um sorriso melancólico. Antes que o papo continue, um grito corta o ar. Uma mulher grávida entra em trabalho de parto bem ali, dentro do ônibus. Meu Deus, ela vai dar à luz! Léo exclama. Eu ligo para a ambulância, grita Marlon. Não vai dar tempo, decide Léo com firmeza. Vamos ter que ajudar. O motorista para o ônibus. Passageiros se afastam. Léo orienta Marlon, que tremendo segura a mulher. Minutos depois, o choro de um bebê enche o ar. Aplausos, emoção, lágrimas. Um jornalista grava tudo e transmite ao vivo. Do lado de fora, Léo e Marlon são cercados por câmeras. Estamos com o casal de heróis, anuncia a repórter. No apartamento, Samuel assiste a cena e empalidece. Casal? Repete, incrédulo. Ela terminou comigo ontem. A raiva sobe como fogo. Ele ignora o contexto, preso apenas à palavra que ecoa. Casal. Mais tarde, no hospital, uma enfermeira entra no quarto de Ricardo. O som dos aparelhos é o único ruído. Lentamente, ela tira a máscara e revela o rosto. É Tânia. Ah, Ricardo, sussurra cruel. Se tivesse colaborado comigo, não estaria assim. Guardou o vídeo por vaidade. E agora? De que adianta? De repente, passos se aproximam. Tânia recoloca a máscara rapidamente. Felipa surge na porta. Desculpe, não sabia que ele estava sendo atendido. Diz hesitante. Não se preocupe, querida. Já estou de saída. Responde Tânia, alterando a voz. Felipa a observa, intrigada. Estranho. Parece que te conheço. O coração de Tânia dispara. Ela sai apressada, sem olhar para trás. Felipa pensa em segui-la, mas ouve Ricardo respirar com dificuldade. Ela se aproxima e quase chora. Ricardo, você acordou? Com voz fraca, ele murmura. Foi... O Jaques. Abel morreu. Por culpa dele. Felipa empalidece. Ricardo segura sua mão. A prova... No meu celular. Os aparelhos disparam. Médicos entram correndo, empurrando Felipa para fora. Ela sai atordoada, o coração em frangalhos. Em casa, o horror ganha forma. Ao passar pelo corredor, Felipa flagra Jaques trocando os comprimidos de seus frascos. Ele não a vê. Ela recua, o corpo trêmulo, e desce as escadas em pânico. Meu Deus, é tudo verdade, murmura ofegante. Eu preciso de provas. Ela lembra das palavras de Ricardo e revira a bolsa. Encontra uma chave. Essa é do apartamento do Ricardo. Percebe, decidida. Sai correndo e pede um carro de aplicativo. Mais tarde, Jaques chega em casa e se depara com uma cena inesperada. Balões, câmeras, rostos tensos. Léo e Sofia o encaram com frieza. Samuel, Davi e Nina também estão ali. Mas o que está acontecendo aqui? Pergunta ele confuso. Felipa aparece no alto da escada com postura firme. É uma surpresa que preparei para você, Jaques. Ele sorri, achando que é uma homenagem. Mas o sorriso morre quando ela continua. O homem que vem cuidando de mim, que diz me proteger, nunca foi você. As câmeras registram tudo. Felipa ergue a caixa dos remédios. Você trocou meus comprimidos. Me deixou doente para me controlar. Isso é loucura. Tenta reagir ele. Foi o Samuel que te envenenou contra mim. Não! Ela grita. Eu vi com meus próprios olhos. E encontrei o celular do Ricardo. Silêncio absoluto. Foi você quem cortou os freios do carro do Abel. Acusa, mostrando o vídeo. As imagens aparecem no telão. Jaques, com um alicate, sabotando o veículo. O vilão empalidece.
Tenta correr, mas a porta se abre. Policiais o cercam. Felipa cai de joelhos, em prantos. Samuel a ampara, Léo se aproxima. Todos estão atordoados. O cerco se fecha e Jacques é levado algemado, enquanto os flashes das câmeras iluminam a sala. Felipa, exausta, encara o vazio. Pela primeira vez em muito tempo, sente que pode respirar, mas a dúvida permanece. Será que depois de tanta dor, ela finalmente vai conseguir se curar? Nina perderá completamente a confiança em Danilo nos próximos capítulos de Dona de Mim. A jovem, desconfiada das intenções do rapaz, o confronta e exige que ele se afaste de Felipa de uma vez por todas. Para Nina, há algo errado nas atitudes de Danilo, que insiste em se aproximar de Felipa sob o pretexto de ajudá-la na recuperação. A tensão entre os dois cresce, e Danilo se vê cada vez mais pressionado, tentando provar que não tem más intenções, embora suas ações indiquem o contrário. Enquanto isso, Marlon não consegue tirar Léo da cabeça. O rapaz se mostra dividido entre o medo de se envolver e a vontade de se declarar, mas o destino insiste em colocá-los lado a lado. Léo, por sua vez, mantém o foco em Felipa, ainda debilitada e sob cuidados médicos. Danilo, aproveitando-se da confiança do amigo, pede que ele leve novos remédios para a paciente, garantindo que são apenas suplementos naturais para acelerar a recuperação. Sem suspeitar de nada, Léo aceita o pedido, acreditando estar ajudando. Paralelamente, Ryan pressiona Lucas para que descubra informações sobre uma nova operação policial que se prepara para acontecer na comunidade da Barreira. A movimentação gera apreensão entre os moradores e Ryan teme que pessoas inocentes sejam atingidas. Sofia, observando tudo à distância, torce para que o clima de tensão se dissipe e tenta manter o coração leve, vibrando pela união de Samuel e Léo, acreditando que o amor verdadeiro pode ser um refúgio em meio ao caos. Felipa, sem desconfiar do que realmente acontece, recebe de Léo um dos comprimidos entregues por Danilo. O jovem, preocupado com a saúde dela, administra o remédio de boa fé, acreditando estar seguindo as orientações médicas. Pouco depois, ele percebe uma leve melhora em seu estado. Felipa recupera a cor e mostra mais disposição. Empolgado, Léo procura Danilo para contar as boas notícias, mas suas perguntas inocentes acabam deixando o rapaz nervoso. Danilo tenta disfarçar, dizendo que os novos medicamentos foram apenas um reforço vitamínico, mas o tom de sua voz entrega certa inquietação. A situação se complica ainda mais quando Davi surge com uma nova informação. Ele conta a Léo que viu Marlon conversando com Bárbara em clima de intimidade. A notícia abala Léo, que fica dividido entre a lealdade ao amigo e o medo de se envolver em uma nova confusão. Nesse mesmo instante, Jacques descobre que Danilo comprou remédios por fora da clínica e decide investigar. O empresário desconfia que há algo errado nas intenções do rapaz e teme que Felipa esteja sendo usada em um novo golpe. Enquanto as tensões crescem nos bastidores, um momento de leveza surge. Yara, Stephanie e as costureiras organizam uma surpresa para Léo. O grupo o recebe com aplausos e palavras de incentivo, anunciando que a produção da coleção não vai parar, mesmo com as dificuldades. A cena marca uma pausa na sequência de conflitos e mostra o quanto Léo é admirado por sua dedicação e sensibilidade. Entre mentiras, desconfianças e pequenos gestos de esperança, o clima na trama se torna cada vez mais tenso. Léo ainda não imagina que os remédios que deu a Felipa podem esconder um perigo real, e Danilo, acuado, tenta controlar a situação antes que a verdade venha à tona. O que parecia um simples ato de cuidado pode se transformar em uma nova tragédia, e quando tudo for revelado, ninguém sairá ileso. Léo toma uma decisão difícil: terminar o namoro com Samuel. Eles se encontram em um canto reservado, mas o ar já está pesado. Samuel, tentando conter a angústia, pergunta: "O quê? Você está dizendo que quer terminar?" Léo respira fundo e encara o rapaz com firmeza. "Quero sim. Não é uma fase ruim, Samuel. É um desgaste que não dá mais para sustentar. Mas é só uma crise, vai passar." Ele insiste, desesperado. Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Não é só uma crise. Sabe quando a corda machuca a mão de tanto puxar? A única solução é soltar." Samuel sente o chão fugir debaixo dos pés.
Isso é por causa da guarda da Sofia? Tenta entender. É porque você ignora meus sentimentos para que os seus sejam os únicos válidos. Você me chama de teimosa, mas no fundo é você que não aceita que o mundo não gira só em torno do seu umbigo. Léo respira fundo e dá as costas. Adeus, Samuel. Ele fica parado, chorando, sem acreditar que o amor deles acabou. Enquanto isso, Felipa trava uma batalha interna. Sozinha em seu quarto, tomada por tristeza e apatia, ela adormece entre pensamentos confusos. É quando escuta uma voz suave, chamando por seu nome. Felipa... Ela desperta sobressaltada e vê uma figura diante dela. É Abel, o irmão falecido. O choque é tanto que ela mal consegue reagir. Abel, eu tô sonhando? Eu tô no céu? Pergunta trêmula. Isso não importa, responde ele com um olhar sereno. O que importa é que você precisa reagir. Felipa chora. Eu tento, mas meu corpo não obedece. É como se eu lutasse contra mim o dia inteiro. Abel segura sua mão. Calma. Observe o que está ao seu redor. Escute quem realmente quer o seu bem. Mas... e o Jaques? Ela sussurra. O semblante de Abel muda. O Jaques só quer o bem dele. Ele nunca se importou com você, nem comigo. Foi ele quem me tirou de perto de você. O quê? Felipa tenta perguntar mais, mas Abel apenas beija sua testa e desaparece. Ela acorda ofegante, o coração disparado. Por um instante, sorri, sentindo a presença do irmão. Mas logo o medo toma conta. E se for verdade? No outro lado da cidade, Samuel desabafa com Vivian, a advogada. Você pode pedir a revisão da audiência de guarda da Sofia, ela diz. Mas isso pode piorar a situação da Léo e da Felipa. Samuel hesita inquieto. Eu só quero garantir o bem da minha irmã. Vivian o encara firme. Ou proteger as ações da fábrica que ainda estão nas mãos dos Jaques. Ele desvia o olhar, em silêncio. A verdade o aperta por dentro. No dia seguinte, Felipa decide enfrentar o próprio corpo e se levantar. Encontra Jaques tomando café e com um sorriso cínico ele a provoca. Olha só quem resolveu se juntar a mim. Uma hora eu tinha que cuidar da Sofia. Responde tentando parecer natural. Pode deixar que eu cuido das ações dela na fábrica. Você precisa descansar. Já tomou seus remédios? Felipa franze o senho. Por que esse interesse todo? Jaques finge ofensa. Porque eu me preocupo com você, claro. Ela engole em seco, lembrando do sonho com Abel. Engraçado. Quanto mais você se preocupa, pior eu fico. O vilão força um riso. Deve estar confundindo as coisas, querida. Talvez, mas percebi que comecei a piorar justamente depois que você começou a controlar meus comprimidos. Ele se irrita. Eu sou o único ao seu lado, Felipa. Lembre-se disso. Quando ele sai, ela pensa alto, trêmula. Como eu nunca vi esse tom falso antes. Eu preciso de provas. Senão ele vai me chamar de louca outra vez. Enquanto isso, Léo pega um ônibus rumo ao trabalho e, por coincidência, encontra Marlon. E o policial tá sem moto hoje? Brinca ela. Tá na revisão. Ele responde, rindo. Até as motos precisam de descanso. Pois é. Cuidado. Essa palavra anda me perseguindo. Diz Léo com um sorriso melancólico. Antes que o papo continue, um grito corta o ar. Uma mulher grávida entra em trabalho de parto bem ali, dentro do ônibus. Meu Deus, ela vai dar à luz! Léo exclama. Eu ligo para a ambulância, grita Marlon. Não vai dar tempo, decide Léo com firmeza. Vamos ter que ajudar. O motorista para o ônibus. Passageiros se afastam. Léo orienta Marlon, que tremendo segura a mulher. Minutos depois, o choro de um bebê enche o ar. Aplausos, emoção, lágrimas. Um jornalista grava tudo e transmite ao vivo. Do lado de fora, Léo e Marlon são cercados por câmeras. Estamos com o casal de heróis, anuncia a repórter. No apartamento, Samuel assiste a cena e empalidece. Casal? Repete, incrédulo. Ela terminou comigo ontem. A raiva sobe como fogo. Ele ignora o contexto, preso apenas à palavra que ecoa. Casal. Mais tarde, no hospital, uma enfermeira entra no quarto de Ricardo. O som dos aparelhos é o único ruído. Lentamente, ela tira a máscara e revela o rosto. É Tânia.
Ah, Ricardo, sussurra cruel. Se tivesse colaborado comigo, não estaria assim. Guardou o vídeo por vaidade. E agora? De que adianta? De repente, passos se aproximam. Tânia recoloca a máscara rapidamente. Felipa surge na porta. Desculpe, não sabia que ele estava sendo atendido, diz hesitante. Não se preocupe, querida. Já estou de saída, responde Tânia, alterando a voz. Felipa a observa intrigada. Estranho, parece que te conheço. O coração de Tânia dispara. Ela sai apressada, sem olhar para trás. Felipa pensa em segui-la, mas ouve Ricardo respirar com dificuldade. Ela se aproxima e quase chora. Ricardo, você acordou? Com voz fraca, ele murmura. Foi... o Jaques. Abel morreu. Por culpa dele. Felipa empalidece. Ricardo segura sua mão. A prova... no meu celular. Os aparelhos disparam. Médicos entram correndo, empurrando Felipa para fora. Ela sai atordoada, o coração em frangalhos. Em casa, o horror ganha forma. Ao passar pelo corredor, Felipa flagra Jaques trocando os comprimidos de seus frascos. Ele não a vê. Ela recua, o corpo trêmulo, e desce as escadas em pânico. Meu Deus, é tudo verdade, murmura ofegante. Eu preciso de provas. Ela lembra das palavras de Ricardo e revira a bolsa. Encontra uma chave. Essa é do apartamento do Ricardo. Percebe, decidida. Sai correndo e pede um carro de aplicativo. Mais tarde, Jaques chega em casa e se depara com uma cena inesperada. Balões, câmeras, rostos tensos. Léo e Sofia o encaram com frieza. Samuel, Davi e Nina também estão ali. Mas o que está acontecendo aqui? Pergunta ele confuso. Felipa aparece no alto da escada com postura firme. É uma surpresa que preparei para você, Jaques. Léo toma uma decisão difícil. Terminar o namoro com Samuel. Eles se encontram em um canto reservado, mas o ar já está pesado. Samuel, tentando conter a angústia, pergunta: O quê? Você está dizendo que quer terminar? Léo respira fundo e encara o rapaz com firmeza. Quero sim. Não é uma fase ruim, Samuel. É um desgaste que não dá mais para sustentar. Mas é só uma crise, vai passar. Ele insiste, desesperado. Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Não, não é só uma crise. Sabe quando a corda machuca a mão de tanto puxar? A única solução é soltar. Samuel sente o chão fugir debaixo dos pés. Isso é por causa da guarda da Sofia? Tenta entender. É porque você ignora meus sentimentos para que os seus sejam os únicos válidos. Você me chama de teimosa, mas no fundo é você que não aceita que o mundo não gira só em torno do seu umbigo. Léo respira fundo e dá as costas. Adeus, Samuel. Ele fica parado, chorando, sem acreditar que o amor deles acabou. Enquanto isso, Felipa trava uma batalha interna. Sozinha em seu quarto, tomada por tristeza e apatia, ela adormece entre pensamentos confusos. É quando escuta uma voz suave, chamando por seu nome. Felipa... Ela desperta sobressaltada e vê uma figura diante dela. É Abel, o irmão falecido. O choque é tanto que ela mal consegue reagir. Abel, eu tô sonhando? Eu tô no céu? Pergunta trêmula. Isso não importa, responde ele com um olhar sereno. O que importa é que você precisa reagir. Felipa chora. Eu tento, mas meu corpo não obedece. É como se eu lutasse contra mim o dia inteiro. Abel segura sua mão. Calma. Observe o que está ao seu redor. Escute quem realmente quer o seu bem. Mas... e o Jaques? Ela sussurra. O semblante de Abel muda. O Jaques só quer o bem dele. Ele nunca se importou com você, nem comigo. Foi ele quem me tirou de perto de você. O quê? Felipa tenta perguntar mais, mas Abel apenas beija sua testa e desaparece. Ela acorda ofegante, o coração disparado. Por um instante, sorri, sentindo a presença do irmão. Mas logo o medo toma conta. E se for verdade? No outro lado da cidade, Samuel desabafa com Vivian, a advogada. Você pode pedir a revisão da audiência de guarda da Sofia, ela diz. Mas isso pode piorar a situação da Léo e da Felipa. Samuel hesita inquieto. Eu só quero garantir o bem da minha irmã. Vivian o encara firme. Ou proteger as ações da fábrica que ainda estão nas mãos dos Jaques.
ele desvia o olhar, em silêncio. A verdade o aperta por dentro. No dia seguinte, Felipa decide enfrentar o próprio corpo e se levantar. Encontra Jacques tomando café e com um sorriso cínico ele a provoca. Olha só quem resolveu se juntar a mim. Uma hora eu tinha que cuidar da Sofia. Responde tentando parecer natural. Pode deixar que eu cuido das ações dela na fábrica. Você precisa descansar. Já tomou seus remédios? Felipa franze o senho. Por que esse interesse todo? Jacques finge ofensa. Porque eu me preocupo com você, claro. Ela engole em seco, lembrando do sonho com Abel. Engraçado. Quanto mais você se preocupa, pior eu fico. O vilão força um riso. Deve estar confundindo as coisas, querida. Talvez, mas percebi que comecei a piorar justamente depois que você começou a controlar meus comprimidos. Ele se irrita. Eu sou o único ao seu lado, Felipa. Lembre-se disso. Quando ele sai, ela pensa alto, trêmula. Como eu nunca vi esse tom falso antes. Eu preciso de provas. Senão ele vai me chamar de louca outra vez. Enquanto isso, Léo pega um ônibus rumo ao trabalho e, por coincidência, encontra Marlon. E o policial tá sem moto hoje? Brinca ela. Tá na revisão. Ele responde, rindo. Até as motos precisam de descanso. Pois é. Cuidado. Essa palavra anda me perseguindo. Diz Léo com um sorriso melancólico. Antes que o papo continue, um grito corta o ar. Uma mulher grávida entra em trabalho de parto bem ali, dentro do ônibus. Meu Deus, ela vai dar à luz! Léo exclama. Eu ligo para a ambulância, grita Marlon. Não vai dar tempo, decide Léo com firmeza. Vamos ter que ajudar. O motorista para o ônibus. Passageiros se afastam. Léo orienta Marlon, que tremendo segura a mulher. Minutos depois, o choro de um bebê enche o ar. Aplausos, emoção, lágrimas. Um jornalista grava tudo e transmite ao vivo. Do lado de fora, Léo e Marlon são cercados por câmeras. Estamos com o casal de heróis, anuncia a repórter. No apartamento, Samuel assiste a cena e empalidece. Casal? Repete, incrédulo. Ela terminou comigo ontem. A raiva sobe como fogo. Ele ignora o contexto, preso apenas à palavra que ecoa. Casal. Mais tarde, no hospital, uma enfermeira entra no quarto de Ricardo. O som dos aparelhos é o único ruído. Lentamente, ela tira a máscara e revela o rosto. É Tânia. Ah, Ricardo, sussurra cruel. Se tivesse colaborado comigo, não estaria assim. Guardou o vídeo por vaidade. E agora? De que adianta? De repente, passos se aproximam. Tânia recoloca a máscara rapidamente. Felipa surge na porta. Desculpe, não sabia que ele estava sendo atendido. Diz hesitante. Não se preocupe, querida. Já estou de saída. Responde Tânia, alterando a voz. Felipa a observa, intrigada. Estranho. Parece que te conheço. O coração de Tânia dispara. Ela sai apressada, sem olhar para trás. Felipa pensa em segui-la, mas ouve Ricardo respirar com dificuldade. Ela se aproxima e quase chora. Ricardo, você acordou? Com voz fraca, ele murmura. Foi... O Jacques. Abel morreu. Por culpa dele. Felipa empalidece. Ricardo segura sua mão. A prova... No meu celular. Os aparelhos disparam. Médicos entram correndo, empurrando Felipa para fora. Ela sai atordoada, o coração em frangalhos.